Glória a Deus. Muito boa noite a todos. A paz do Senhor. Acho que a maioria já me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Sérgio. Sou obreiro aqui da Calvário. Também nós participamos desse ministério aqui da FAEC. E hoje aprove a Deus que nós trouxéssemos uma palavra da parte de Deus para compartilhar. Você que tem a sua Bíblia, se quiser estar acompanhando, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 em diante. E Deus tem profetizado através do seu profeta, do pastor Gilmar aqui, que é o ano do extraordinário de Deus. E eu tenho compartilhado com o pessoal aqui que a gente tem andado junto, que se é o ano do extraordinário, nós temos que andar no extraordinário, nós temos que profetizar o extraordinário, nós temos que orar extraordinariamente, nós temos que respirar extraordinário, nós temos que pregar extraordinariamente, falar extraordinariamente, enfim. Se nós queremos que o extraordinário de Deus aconteça na nossa vida, temos que fazer algo extraordinário, amém? Então, Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. Saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuindo de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede essa multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então, eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Até aí tá bom. E o título dessa mensagem, nessa noite, é 5 lições extraordinárias de um mestre extraordinário. Vamos repetir? 5 lições extraordinárias de um mestre extraordinário. E para que nós entendamos um pouquinho a situação, eu vou falar um pouquinho desse momento que ele fez esse milagre. Não sei se você sabia, mas esse é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Muitos milagres estão no Evangelho de João, às vezes estão no Evangelho de Lucas, de Marcos, mas o único que está nos 4 evangelhos é a primeira multiplicação dos pães. Esses discípulos, eles tinham visto Jesus transformar água em vinho, eles tinham visto Jesus curar enfermos, eles tinham visto algumas coisas, mas multiplicar, esse milagre da multiplicação ainda não. Então era um milagre inédito. E o interessante, se nós pegarmos o texto antes, Jesus ouve uma notícia trágica. O primo dele, João Batista, acaba de ser morto, degolado na cadeia. Simplesmente João Batista, por pregar a verdade e dizer para Herodes que não era lícito possuir uma mulher que era do seu irmão, a sua cunhada. Então João Batista fala a verdade e acaba morrendo na cadeia. E Jesus pega os seus discípulos, que até antes, se você olhar um pouquinho antes, eu li os 4 evangelhos, as 4 histórias, e cada um conta a história bem igual, mas tem algumas particularidades. Os discípulos saem para evangelizar de 2 em 2. Eles pregam o evangelho, oram pelos enfermos e tal, só que o ministério de João tinha acabado. Aquele que disse: convém que ele cresça e eu diminua. Uma oração tão difícil de fazer,
mas tão importante. Então, o que acontece? O ministério de João acaba. O primo de Jesus, o primo segundo lá, terceiro, ele é morto. E Jesus diz para os seus discípulos: olha, vocês trabalharam bastante. Eu imagino Jesus assim, né, dizendo: vocês trabalharam bastante, Deus abençoou vocês, vocês fizeram, mas o meu primo, ele faleceu. Agora nós vamos pegar um barco e vamos para o deserto. Vamos lá, descansar um pouco, né? Vocês quase, a Bíblia diz que eles quase não tinham nem tempo para comer, estavam atarefados. E eles vão para um lugar deserto. E chega no lugar deserto, a multidão sabe que Jesus vai estar lá. E antes, até deles chegarem, eles correm, a Bíblia diz, e chegam lá. E quando Jesus pensa em descansar, o que acontece? Tem mais trabalho para fazer. E eu quero dizer para vocês, às vezes acontece isso conosco também. Acontece uma coisa ruim, acontece, a gente trabalhou e de repente disse: agora eu vou dar uma descansada. Mas a obra de Deus, as coisas, o nosso trabalho, nem sempre nos permite, às vezes, descansar como nós queremos. Como o Márcio abriu o culto aqui. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da onde? Dos lábios do Senhor. Eu tenho plano, você tem plano, e às vezes os nossos planos estão tudo encaixadinho, tudo organizadinho, mas Deus quebra o protocolo, muda as coisas, porque Ele sabe o que faz. Então eles chegam nesse deserto, e o pessoal da logística não levou comida para ninguém. O pessoal não se planejou, não se preparou para nada. Eles foram lá, imagina os 12 lá, vamos nós aí 13, são 12 discípulos de Jesus, então tá legal, acho que nós 13 aí, nós temos alguma coisa, talvez nós comemos, ou fizemos um jejum, oramos aí, né, descansamos um pouco. Então ninguém da logística ali de Jesus preparou. Quando eles chegam lá, o que acontece? Tinha uma multidão. A Bíblia diz que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Calcula-se que entre de 15 a 20 mil pessoas. Você imagina um retiro, uma cruzada de 15 a 20 mil pessoas. Isso aconteceu. E Jesus chega lá, então nesse lugar deserto, e nos dá 5 lições. Nos ensina pelo menos 5 lições extraordinárias, que eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem ministrado na minha vida. A primeira lição extraordinária é o seguinte: para que o milagre aconteça, eu preciso ir até onde Jesus está. Para que o milagre aconteça na minha e na tua vida, você precisa ir onde Jesus está. O normal seria ir do deserto para a cidade, que tem mais coisas, é mais, né? Lá o padeiro passa, o peixeiro pode vender o peixe, né, na cidade, tem loja, tem isso, né? Tem alguém que sempre vai te ajudar, mas no deserto não é o normal tu sair da cidade para o deserto. E aquele povo, diz a Bíblia, que eles foram correndo e a pé. Eles não tinham carro, eles não passaram no Schweiger de veículo, não compraram um carro do Márcio para ir lá e dizer: não, vamos de carro, de ar-condicionado, é mais tranquilo, né, Márcio? Não foram no Schweiger de veículo. Eles não consultaram nenhum dos profissionais aqui, dizendo: será que tem lá uma grade de ferro, pelo menos, para eu ficar abrigado, ou um portão de alumínio, alguma coisa, uma casa lá, ou será que tem uma casa pintadinha, bonitinha, como Moisés pintou, para eu ficar lá, pelo menos, não sair do sol? Não tinha. Eles se esforçaram e saíram da cidade para o deserto. E eles escutaram falar de um Jesus que curava, de um Jesus que pregava, de um Jesus que tinha um evangelho diferente. Aquele evangelho que os fariseus pregavam era um evangelho diferente, que o Deus dos fariseus era parecido com eles. Eles diziam assim: não, porque tu és impuro, tu és imundo. Olha, você faz isso porque se você não jejuar, você não 2 vezes por semana, não der o dízimo disso, se você não cumprir toda a lei, porque são 615 mandamentos, e você tem que cumprir os 615, senão você vai para o inferno. Os fariseus diziam isso. Aí chega um pregador diferente que diz assim: não, peraí. Eu vou dizer um negócio assim, ó. Esses 615 mandamentos se resume a 2 mandamentos só. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume aquele doutor da lei, que Jesus, todos os 615 leis de Levítico, dos mandamentos, em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele está falando de 3 amores. Primeiro, o amor a Deus, quando a gente se lança. O que é amar a Deus? Como é que eu vou amar alguém que eu não conheço?
Eu tenho que conhecer. Então, primeiro eu tenho que conhecer Jesus. Quem é Jesus? O segundo amor é o amor ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, eu não dou valor para mim, como é que eu vou amar o próximo? Ou seja, se eu não me gosto, eu vou usar uma palavra que vai assassinar a língua portuguesa, se eu não sou gostável, vamos dizer assim, né? Se eu não sou gostável, se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar dos outros? Né? Então ele está falando de 3 amores. Deus te criou, como Charles disse ali, criou os céus e a terra, e se ele fosse ler tudo que nele há, é interessante que tudo foi criado pela palavra, mas quando chegou a minha e a tua vez, Deus disse, não, peraí, não vou só falar, eu vou colocar a minha mão, deixa eu formar. Você tem a mão de Deus, você sabia disso? Você tem a mão de Deus, não só a palavra, e ele soprou o espírito da vida. Então, a primeira lição extraordinária, para que um milagre aconteça na tua vida, é ir até onde Jesus está. E o povo, então, ele decidiu seguir a Jesus. E não sei se você sabia, mas o deserto é o lugar que mais acontece milagre. No deserto, todo dia tinha milagre. Todo dia o maná caía. Todo dia. Você quer andar no milagre? Você quer andar no milagre? Ande no deserto. Ah, mas é tão ruim. Mas é no milagre que é a provisão de Deus. Na cidade, o amigo te ajuda, o parente te ajuda. Mas no deserto, todo dia de milagre. E não há ninguém que não passe por um ciclo no deserto, um ciclo difícil. A vida é assim, hora tem, você está legal, daqui a pouco dá uma crise, você tem que segurar as pontas, você tem que crer. Todo negócio passa por isso, não é só o seu negócio. Toda empresa, né? Só a Schweig, aquela nunca passou por crise, né, senhor? Passou, né? Não, então, o Moisés lá na pintura, nunca passou por crise? Ah, passou também. Ah, o moço ali dos portões, nunca passou por crise? Passou também. O Zeca, passou por crise? Também. Ué, todo mundo passa. E por que a gente só acha que a nossa crise é maior? Só nós. Da Decoforo lá, passou por crise? Passou. A Jaqueline, passou lá por crise? Passou por um monte de difícil? Passou também. Então todo mundo passa. Todo mundo passa por um deserto. E o perigo é ficar no meio do caminho. O meio do caminho é a mesma distância para voltar, para andar tudo de ré de novo, mas também é a mesma distância para você prosseguir para frente. Então, quando está no meio do caminho, é um perigo, porque você não sabe se vai ou se fica. Então, querido, minha querida, quando você está no meio do caminho, poxa, você olha para trás, andei isso tudo, olha para frente, tem mais um monte, mas anda para frente, porque o meio do caminho é onde se decide algumas coisas. Você sabia, né, que um campeão, ele só é consagrado no ringue, na luta, na vitória, mas ele, na verdade, ele já venceu quando ele treinou, quando ele fez a dieta, quando ele fez isso. Depois que o lutador ele, simplesmente, na hora que ele ganha o título, ele já ganhou muito antes. E assim é a tua empresa, assim é o teu negócio, é no ralar, é no correr atrás. Existem coisas que Deus vai fazer para você, mas existem coisas que nós temos que fazer. Então, vai ter momentos que você faz tudo certo. Vai lá, consulta, faz tudo certinho, faz a contabilidade, calcula os custos, mas precisa de um milagre. Vai ter momentos que você vai precisar de um milagre. Então, você tem que ir aonde Jesus está. E às vezes, Jesus está no deserto. No teu deserto, no meu deserto. Também, onde Jesus está, sempre alguma coisa sobrenatural acontece. Onde Jesus passou, o lugar nunca mais foi o mesmo. Quando Jesus passa na tua vida, a tua vida não é mais a mesma. Pessoas passam na nossa vida, entram e vão embora. Jesus passa na nossa vida e transforma. Também, sempre onde Jesus está, há pão e peixe. Eu fiquei meditando ali, por que não foi 5 peixes e 2 pães? Mas foi 5 pães e 2 peixes. Amém? Poderia ter sido 5 peixes e 2 pães. Né? Mas o que aconteceu? Sempre na casa de Deus, com Jesus, existe mais pão do que peixe. A palavra pão na Bíblia, geralmente, ela quer dizer palavra de Deus. Toda vez que você escuta mais a palavra, é edificada a sua fé pela palavra, porque em Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, automaticamente, peixe vai vir. O que é peixe? Toda vez que a Bíblia vai falar de peixe na Bíblia, é bênção. Então,
se você andar muito na palavra, comer a palavra, viver a palavra, falar da palavra, respirar a palavra, as bênçãos vão te acompanhar, mas primeiro tem que estar na palavra, muito mais do que nas bênçãos. Existem pessoas que são caçadores de bênçãos, eles vêm, só querem as bênçãos, mas existe um versículo tremendo, grave esse versículo, que Deus já ministrou há muito tempo no meu coração, que está em Romanos capítulo 8, versículo 32, eu vou até dizer o 31 para você entender. Diz assim, que diremos nós acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo falando. Aí no 32 ele fala algo tremendo, que muita gente, nós não percebemos. Aquele, falando de Deus, que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou todas as outras coisas, quer dizer, ele já entregou, juntamente com ele. Ou seja, não dá para ter bênção sem Jesus. E às vezes as pessoas querem bênção, mas não querem o Jesus. Juntamente com ele, não nos dará todas as outras coisas. Então, a bênção em Jesus é indivisível. Provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Ou seja, se a bênção não vier do Senhor, vai acrescentar dores. Você já viu? Aqui, o traficante, às vezes ele tem dinheiro, consegue, mas geralmente qual é o fim do traficante, se ele não se converter? Cadeia ou morte. Né? Criminoso, crime, mesma coisa, cadeia ou morte, se ele não se converter, porque acrescenta dores. Não tem como não mudar a palavra é imutável, ela é a verdade, teorias vão passar. Então, primeira lição extraordinária, para que o milagre aconteça na nossa vida, temos ido onde Jesus está, não importa se ele esteja no deserto, não importa se ele esteja longe, mas a minha parte, eu é que tenho que ir até Jesus. Então, se você está meio longe de Jesus, é provável que o milagre não aconteça, mas você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer. Muita gente não quis vir aqui, talvez está chovendo, sexta-feira tem outra coisa para fazer, mas você veio. Então, quanto mais perto de Jesus, se existe um lugar que Jesus está, claro que Jesus está em todos os lugares, mas que ele prefere estar é na casa dele, né? Então, na casa dele é muito mais próximo o milagre. Segunda lição extraordinária, Jesus se preocupa conosco e tem íntima compaixão. Ele não é insensível, ele tem cuidado, ele tem zelo. E se você pegar as atitudes do discípulo, eles disseram assim, olha, esse povo aí, eles estão cansados, eles estão famintos, mas manda eles embora, Eles vieram aqui, nós não convidamos eles para vir, eles vieram de intruso, nós éramos para descansar, nós queríamos, trabalhamos, já pregamos a palavra, já evangelizamos, já curamos, em teu nome, Jesus. E esses folgados vieram aqui, atrapalharam o nosso sossego, manda eles embora, eles que vão comprar pão, eles que vão se alimentar. Eles queriam se livrar do problema. Jesus disse, não, espera aí, ele teve íntima compaixão. E essa palavra, íntima compaixão, ela vem de uma palavra grega, bem esquisita de falar, que eu vou até ler, porque falar grego não é fácil, né? A gente tem que ler e soletrar. E olha só que palavra bonita, para colocar até no filho, se quiser, tá? Splanchizomai, íntima compaixão, que quer dizer grande compaixão ou piedade. O strong, piorei, né? Ou o radical da palavra, né? Quer dizer o seguinte, que vem de splanche, que quer dizer intestino. Ou seja, quando o escritor, ele usa essa palavra splanchizomai, ele quer dizer, olha, foi uma íntima compaixão, foi lá de dentro, além do estômago. A fome que o pessoal estava no deserto, já tinha passado do estômago, estava lá embaixo. Então Jesus, quando nós tivermos essa fome pelas coisas de Deus, pela palavra, por buscar a Deus, é a hora certa do milagre acontecer. Comece a buscar a Deus. Senhor, eu quero mais a tua palavra. Então você começa a vir a palavra, os peixes vêm, a bênção vem. Então, segunda lição extraordinária. Primeira lição extraordinária, temos que ir até onde Jesus está. Segunda lição extraordinária, nós temos que entender que Jesus se preocupa conosco e se importa sim com o teu problema, com o meu problema. Terceira lição extraordinária desse mestre extraordinária. Jesus está sempre disposto a resolver o nosso problema. Os discípulos, como eu falei antes, eles queriam se livrar do problema.
manda embora. E eles que arquem com a consequência, nós não convidamos ninguém para vir, eles vieram porque quiseram. Mas Jesus disse, não, eu estou com íntima compaixão, e eu quero resolver o problema deles. E a atitude de Jesus? Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Em João 6,6, até um tempo atrás, num dos cultos, eu acho, não sei qual foi o pregador que falou, ele disse assim, Jesus sabia muito bem o que ele fazia. Então, quando Jesus disse assim, olha, o povo está com fome, dá de comer para eles. Aí o pessoal disse assim, não, mas esse povo aí, como? Aí chega o cara da finanças, não é pastor Edson, o cara da finanças e calcula assim, olha, Felipe pega e diz assim, olha mestre, 200 denários não vai dar para sustentar essa multidão, e o denário era o salário de um dia, então 200 denários, são mais de 200 denários, então isso era mais ou menos assim, 7 meses de trabalho, pense no teu salário, multiplique o teu salário que você ganha por 7 meses, ele diz, 7 meses de salário mais ou menos, nós não conseguimos ainda sustentar essa turma, né? Então ia ter que vender muito portão, né? Ia ter que vender muita impressora, alugar muita impressora, né, Marciano? Ia ter que vender muito carro, Márcio. Ia ter que vender muito plano de busca prática, Cícero. Ia ter que vender muito lá, decoração, persiana, piso laminado. 7 meses de trabalho para sustentar uma multidão daquela. Ia ter que fazer isso. Pastor Ed, 7 meses trabalhando lá na loja lá, para sustentar essa turma. Poxa, ela vai agora no meu especial, cartão de crédito, vai, né, Jaque? 7 meses trabalhando lá para os clientes te pagando para te sustentar uma multidão daquela. Jesus disse, calma, vocês vão dar. E agora vem uma coisa fantástica desse mestre extraordinário. Então, ele diz assim, ele sabia muito bem, ele estava disposto a resolver a pior situação pior que seja. Então, primeira lição extraordinária, temos que ir onde Jesus está. Segunda lição extraordinária, Jesus se preocupa e se importa com o teu problema sim. Terceira lição extraordinária, ele está pronto para resolver o teu e o meu problema. Quarta lição extraordinária, e essa que eu acho tremenda, que aqui é fantástico, ele podia fazer tudo sozinho. Ele é Deus, ele tem todo o poder, não precisa de mim, não precisa de você, mas ele quer que eu e você sejamos agentes de milagre. Então ele diz assim, olha, o que vocês têm? Os discípulos dizem, nós não temos nada, eu não trouxe nada, e não tenho nada, como é que nós vamos fazer? Aí o André é interessante, né? Sempre que o André aparece na Bíblia, você não vê o André, é claro que ele deve ter orado, curado, mas você não vê o André, que é o irmão do Pedro, né, curando enfermos, pelo menos não está escrito, deve ter feito isso, mas não está escrito. Você não vê o André pregando um grande sermão, você não vê o André assim, fazendo grandes coisas na Bíblia, mas ele era homem de Deus. Só que o André, toda vez que ele aparece na Bíblia, ele apresenta alguma coisa para Jesus. Ele apresentou o irmão dele, Pedro, e ele apresenta um menino, disse, olha, eu imagino o André dizendo, Jesus, eu não sei se eu devo dizer, se eu não devo, mas tem um menino aqui com uma lancheirinha, e ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos, mas, eu nem sei porque que estou dizendo isso, mas o que é isso para uma grande multidão? E o André, ele teve essa ousadia, às vezes o que a gente tem é tão pouco, mas o pouco ou nada na mão de Jesus vira tudo. E o André pega e diz assim, olha mestre, aí diz, e aquele menino, eu imagino que diz, poxa, a minha mãe me deu essa lancheirinha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, né? E eu vou ter que repartir com isso tudo. Parecia ser um pouco cruel, né? Ele que trouxe, os outros não trouxeram. Se a gente olhar pela ótica dele. Mas esses 5 pães, esse pouco, Jesus faz o tudo. Então, o André, ele apresenta esse menino, e esse menino foi um agente de milagre também, né? Foi provedor da bênção, né? E, assim, Jesus mandou então, que eles se assentassem, à espera do milagre. Eu imagino Jesus pegando aquele 5 pães e 2 peixinhos e disse, olha, eu vou partir, né? Cada vez que partia, formava outro pão, e dizia, vem cá, Pedro, vem cá, João, vem cá também, André, você que apresentou, vem cá, ei, Judas, também vem cá,
Pegou os 12 e disse, vamos partir pão. Começaram a partir. E eles foram agentes de milagres. E começaram a multiplicar o pão, o peixe, foi. Porque tudo que nós colocamos na mão de Jesus volta transformado. Volta abençoado. Coloque a tua família nas mãos de Jesus. Coloque o teu emprego nas mãos de Jesus. Coloque a tua empresa na mão de Jesus. Coloque a tua vida na mão de Jesus. Tua esposa, teus filhos, tudo que você coloca nas mãos de Jesus, volta transformado e muito mais do que era antes, é multiplicado. Então, talvez você diga assim, eu não tenho muita coisa para oferecer para Jesus. Mas aquele menino tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Se você fosse na padaria, comprar 5 pães ali, vai dar o quê? R$2, 2 peixinhos, mais, sei lá, quanto é que vai custar? Imagine que fosse 10, 15 reais. Era tudo daquele menino no deserto. Mas um pouquinho no deserto, Deus faz muito. Então, e ele ensinou algumas, nessa 4ª lição extraordinária, que quer nos usar como agente de milagre, ele ensinou algumas coisas. Ele primeiro disse, assentem. Quando você não tem o que fazer, espere em Deus. Você já fez o que tem que fazer? Já trabalhou, já buscou? Primeira coisa, aquieta-te. Assenta. Espera. Agora é hora de Deus trabalhar. Quando você não consegue mais fazer nada, é a hora de Deus trabalhar. Ele disse, assente-te. Então quer dizer, espere a provisão. Depois Jesus disse, olha, sente em grupo de 50 e grupo de 100. Jesus organizou. Primeira coisa, antes do milagre acontece, está dando tudo errado, você tem que aquietar-se. Para Deus falar contigo, para Deus te dar o sinal, para Deus te dar o comando. Então você se assentou, está esperando, agora você pode ouvir a voz de Deus, porque é melhor a gente ouvir sentado, né, do que ficar correndo. Então, espere em Deus, assenta, espere em Deus. Você já fez tudo que tinha feito. Então ele disse, agora ele vai organizar a tua vida. Ele disse, de 50 em 50. Então Deus começa a organizar. Como é que é essa parte do milagre? As coisas começam, parece que se encaixar. Você arruma um emprego, começa a vir um cliente, começa a vir um sinal, Deus começa a organizar. Mas ainda não tinha o milagre, não tinha o pão, não tinha o peixe. Eles só estavam assentados e estavam organizados. Daí, o que Jesus disse? Aí ele pega o lanche do garotinho. Jesus pega o pouco. Diz, mas poxa, eu estou assentado, Deus está organizando, mas eu ainda vou ter que às vezes colocar uma oferta para o Senhor, eu ainda vou ter que investir alguma coisa. Às vezes é assim, Deus prova a minha e a tua fé. O pouco, porque se aquele pouco resolve a tua vida, não faça nada. Mas se esse pouco pode mudar a tua história, ouse. Então, ele pega o lanche do garotinho, olha para o céu, a tua bênção vem do céu. Você sabia disso? Vem do céu, né? Abençoa e partiu, e repartiu. Não sei se isso aconteceu já com você. Às vezes você está duro, sem dinheiro, está lá no especial, está dando errado, ainda vem gente te pedir coisa, né? Só acontece comigo. Acontece com você também? Você não tem nem para você, às vezes, não sei se alguém já passou por isso. De vez em quando Deus coloca alguém para você ajudar. Sabe por quê? Nessa hora ele vai ver aonde está o teu coração, aonde está o meu coração. É interessante isso, poxa, mas não tem nem para mim, aquele menino não tinha nem para ele direito, Deus ainda faz isso. Poxa, que Deus cruel, não, Deus quer ver onde está o meu e o teu coração. E daí esse menino pega e coloca nas mãos de Jesus, e então, eu e você, somos agentes de milagres, e começa a acontecer o milagre. E houve o princípio não da adição, mas da multiplicação. Você imagine, 20 mil pessoas famintas, quantos pães seriam necessários? Será que são 20 mil pães de 5? 40? 60? Não sei. Eu imagino, e ainda sobrar 12 cestos, aqueles 5 pães com certeza foram mais de 100 mil pães, eu creio. Estavam tudo faminto, né? E ainda sobrou pães e peixes. Alguns dizem pães, outros dizem comida, peixes. Então, dependendo do que sobrou, foram 12 cestos. Um cesto para cada um que participou do milagre. Você é agente de milagre, Deus ainda vai te dar a tua recompensa. Amém? Você vai ajudar, mas a tua parte Deus não vai deixar faltar. E ele diz assim, olha, recolhei tudo para que nada se perca.
Você sabia que quando nós somos abençoados e desperdiçamos a bênção do Senhor, nós estamos dizendo, olha, essa bênção não está valendo tanto para mim. Eu gostei, mas esse aqui eu vou jogar fora. Deus quer que você valorize o muito e o pouco. Amém? Então, ensina algumas lições. E a quinta lição extraordinária e a última, que nós não precisamos estar muito saciados, aliás, não precisamos ter muito ou estar saciados para saciar. É um ato de amor. Então, nem sempre você vai ter alguma coisa para abençoar, mas o pouco que você tem, você pode abençoar. Você não precisa ter uma conta recheada, bancária enorme lá, para ofertar. Às vezes você até no negativo, mas você vai lá e dá aquele R$1, dá aquele R$2, os 5, 10, porque ninguém está dizendo que tem que dar 100, 1000. E eu digo assim, isso é uma posição minha, não é? Eu até acho, eu até creio, que quando a oferta é entre você e Deus é melhor. Porque quando é uma oferta alçada, que alguém sabe que você está dando 300, 1000, 500, sei lá, uma oferta alçada, a pessoa viu você dar aquela oferta. De certa forma, você está sendo honrado pelas pessoas também. Mas quando você vai lá e coloca só entre você e Deus, que seja 1, que seja 10, 20, 100, aí sim, a bênção vem do Senhor. Eu creio assim, né? Isso é um pensamento meu, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que eu creio assim, que quando é entre você e Deus, ninguém precisa saber, aí sim, é entre você e Deus. Aí Deus, ele faz o que tem que fazer. Então, a quinta lição extraordinária é, nós não precisamos ter muito ou estar saciado para saciar. Com o teu pouco, Deus faz muito. E tudo que e sempre sobra alguma coisa, quando a gente coloca na mão de Jesus. Vai sobrar. Porque Deus é um Deus de abundância, no tempo certo. Mas não quer dizer que vai sempre sobrar. Vai ter momento que vai estar ali, mas daqui a pouco sobra. Porque Deus é um Deus de ciclo. E, para terminar, né, só recapitulando, e eu já vou estar terminando. Primeira lição extraordinária, para eu ser abençoado, ter o milagre. Ir onde Jesus está. Segunda lição extraordinária, saber que Jesus se preocupa conosco. Ele não é insensível. Poxa, não parece... Ele se preocupa. Terceira lição extraordinária, Jesus está sempre, eu falei sempre, disposto a resolver o meu e o teu problema. Quarta lição extraordinária, Ele quer que eu e você sejamos agentes de milagres. E a quinta lição extraordinária, não precisamos ter muito ou pouco para estar saciado.